Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Alex. Irmãos, aproveitando a live aí, você continua aí abençoando. Glória. E intercedendo por nossas vidas aqui. Agora vai estar uma palavra abençoada aí, nosso querido irmão Kleber. Deus abençoe, meu querido. Glória. Obrigado por ter atendido aí nosso pedido, estar aqui. Muitos tempos, né? Sempre falando, mas há dias trabalhosos, né, Kleber? Mas Deus é contigo, meu querido. Deus é contigo. A obra vai concluir na sua vida. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele é fiel, como foi falado aqui hoje nosso pastor Alex. Ele é fiel para começar a boa obra e terminar. Uma palavra não muda, não volta vazia. Deus abençoe. Deus abençoe todos que estão ouvindo aí. Glória a Deus. Aleluia. E ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já quero primeiramente agradecer ao Senhor, Aleluia. ao nosso Deus, por essa oportunidade que Ele nos concede de trazer a palavra do Senhor, de estar falando do amor de Deus Aleluia. para tantas pessoas que precisam, né, pastor Alex? Tantas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, porque a gente bem sabe que a dificuldade, irmãos, de muitas pessoas em ouvir a palavra de Deus, ela é enorme. Apesar de tantas facilidades que nós temos nos dias de hoje, de estarmos pregando a palavra do Senhor, mas mesmo assim há muitas pessoas que têm muita dificuldade. Também quero agradecer ao irmão Gutenberg o convite, todos os locutores da rádio, os irmãos abençoados, que Deus vos abençoe. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, quando o irmão Gutenberg me chamou para trazer uma palavra, orei muito ao Senhor, pastor Alex. Orei e pedi a Deus, eu queria uma palavra abençoada, uma palavra que eu queria ver fogo descer. E eu subi no 18º andar ali, do prédio onde eu moro, orei a Deus, pastor Alex, orei, intercedi e nada aconteceu. Aí eu falei, meu Deus. Eu desci, falei com a minha esposa e falei, eu orei, pedi a Deus e Deus não falou comigo. E ela falou para mim assim, ore de novo, talvez você não tenha tido sabedoria para pedir. E eu pedi misericórdia a Deus e falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu subi de novo, no 18º andar ali, orei a Deus e pedi, Senhor, que seja feita a tua vontade. E naquele momento, pastor Alex, desceu uma palavra ao meu coração. Aleluia. E aí Deus falou comigo e falou, não é como você quer, mas é como eu quero. Porque você não sabe o que as pessoas precisam ouvir. Muita gente hoje, ela não precisa dar pulo e grito. Ela precisa de um carinho. Ela precisa saber que eu ainda existo. Ela precisa saber que eu ainda curo, que eu liberto, que eu resgato vidas que aos olhos dos homens não tem mais salvação. Meu Deus. Que aos olhos dos homens já se perdeu. Mas não podemos esquecer de muitas histórias dentro da Bíblia Sagrada de homens e mulheres que aos olhos nosso humano já tinha se perdido. Mas o Senhor, Ele tem uma promessa na minha e na sua vida e na vida de cada um. Aleluia. Não importa o estado que você esteja vivendo hoje. Aleluia. Tão somente é necessário você crer na palavra do Senhor, você acreditar na palavra do Senhor, acreditar em Deus, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele resgata o oprimido. Aleluia. Eu quero ler um texto aqui com você, aleluia, para nós começarmos a falar do amor de Deus, no livro de Josué, aleluia, Aleluia. no capítulo 14, aleluia, a partir do verso 6. Quero que você em casa acompanhe comigo
esta palavra, a qual o Senhor vai falar, aleluia, sobre a vida de Caleb, aleluia. Para você que não conhece, Caleb foi junto com Josué, a entrar na terra prometida. Por quê? Deus, ele tinha uma promessa na vida de Caleb, assim como ele tem uma promessa na sua vida, assim como ele tem uma promessa na minha, na sua, na de tantas pessoas, de todas, amados, as mais de 2.000 promessas que tem na Bíblia Sagrada. Jesus, ele fez uma. Tenha bom ânimo, aleluia. Eu venci. Se ele venceu, aleluia, você também vai vencer. Glória a Deus, aleluia. Você não pode esquecer das aflições deste mundo. Irmão Gutenberg, nós vamos passar aflições Aleluia, desse mundo. verdade, Deus, aleluia. Nós vamos passar. Não é porque você está passando por uma dificuldade terrível na sua vida que você vai dizer é culpa de Deus. Foi porque Deus não viu isso, porque Deus não me guiou. Irmãos, aleluia. A promessa que Deus fez na sua vida, não aleluia, importa o tempo. Aleluia. Muitas vezes nós não entendemos, pastor Alex, o tempo, por que não aconteceu. Já tem 2 anos da minha promessa, ela não aconteceu ainda. Essa história aqui de Caleb, ela reflete bem isso, que muitas vezes nós precisamos ser tratado, para que a promessa que Deus tem na sua vida, ela não se torne em maldição, para que a promessa na sua vida, ela não te derrube, para que a promessa de Deus na sua vida, ela não faça você retornar para trás. Verdade. Aleluia. Verdade. Vamos ler Josué, capítulo 14, versículo 6. A palavra do Senhor está escrito assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no coração. Glória a Deus. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Glória a Deus. Quero que você aí em casa preste muita atenção nessa última frase desse versículo 8. Perseverei em seguir ao Senhor, nosso Deus. Versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Preste atenção nesse versículo, a última frase dele. Pois perseveraste em seguir ao Senhor. Aleluia. Versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Glória a Deus. Versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, em Cristo Jesus, meus Aleluia. amados, Aleluia, Jesus. Caleb, junto com Josué, que entrou na terra prometida. Para entendermos esse texto, precisamos voltar um pouquinho só no tempo.
saiu do Egito aproximadamente 2.710.000 pessoas. Calebe era um deles. Glória a Deus. Chegando Israel no deserto, Deus, através de Moisés, escolhe alguns homens para espiar a terra prometida. Aleluia. Entre eles, Calebe e Josué. A palavra do Senhor diz que Calebe foi um dos que foi visitar e trouxe resposta como sentia no coração. Glória a Deus. Acabemos de ler esse versículo. Qual é a resposta que você tem trazido para a sua vida? Glória a Deus. Qual é a resposta que você tem? É aquela que você sente no seu coração ou é aquela que você tem deixado entrar na sua mente por pessoas que você apenas escuta? Glória a Deus. Os irmãos dele trouxeram resposta. E o que eles fizeram? Olha o versículo 8. Mas meus irmãos subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Aleluia. Nesse versículo 8 aqui em especial, meus amados, eu quero te falar. Quem foi que derreteu o coração do povo? Foram os irmãos dele, que estavam junto com ele, que subiram com ele e que viram o mesmo que ele viu. Mas Calebe e Josué trouxeram resposta como sentia no coração. E os irmãos derreteram o coração do povo. Por isso, amado em Cristo Jesus, nessa noite eu quero te falar: cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado com aqueles irmãos que você coloca dentro da sua casa sem a direção de Deus. Verdade, aleluia. Aleluia. Porque foi esses irmãos que derreteu o coração do povo. E isso lhe custou, pastor Alex, 40 anos de deserto. Verdade. Aleluia. Irmãos, se você parar só um minutinho para meditar nesse versículo 8. Quem foi, Gutenberg, que teve problema? Com quem José teve problema? Foi com os irmãos. Quando nós paramos para ler as Escrituras Sagradas e nos aprofundamos na palavra do Senhor, quem foi que teve problema com os irmãos? Aleluia. Davi teve problema com os irmãos. Jesus teve problema com os irmãos quando esteve na terra. Glória a Deus. Irmãos, Jacó teve problema com o irmão. Por isso, meus amados, a importância de você saber quem que você coloca dentro da sua casa. Caim também. E aí, vem a palavra do Senhor e diz, versículo 8 ainda: eu perseverei em seguir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você tem perseverado em seguir ao Senhor? Meu Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Eu gosto muito, irmão Alex, de ler Salmos. Quem não conhece o Salmo 23? Quem não conhece o Salmo 91? Até quem não é da igreja conhece. Verdade. Mas e o Salmo 73? Asaf. O escritor do Salmo 73, Asaf, ele vai dizer lá no versículo 21 que ele sente picada nos rins. Verdade. Aleluia. O Salmo 73, ele é um salmo, ele é uma comparação. O salmista, ele está comparando a vida dele com a vida do ímpio, a quem ele diz que passou a ter inveja. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Esse salmo, ele começa lindamente, irmão Gutenberg. Ele começa dizendo: Deus é bom com todo Israel. Versículo 2, ele diz: quanto a mim, olha a comparação, meus pés quase que se desviaram, pois eu tinha inveja dos ímpios ao ver a sua prosperidade. Aleluia. O ímpio, aquele de quem eu passei a ter inveja, não passa aperto nem na hora da morte. Cinge o seu pescoço com um colar de arrogância, fala arrogantemente de Deus, coloca em dúvida a soberania do Senhor e tem prosperado. E eu tenho consagrado a minha vida a cada dia, e a cada manhã tenho sido provado. No versículo seguinte ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, a importância de você entrar no santuário de Deus,
a importância de você servir a Deus, não comparar a sua vida com a vida dos outros, porque temos a bendita, aleluia, da comparação, em comparar aquilo que vai mal na sua vida com aquilo que vai bem na vida dos outros. Aleluia. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é dessa forma. Verdade, Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, continuando aqui, voltando aqui para Josué, pastor. Ele vai dizer: perseverei em seguir ao Senhor. Você tem perseverado em seguir ao Senhor. Você tem perseverado em seguir ao Senhor diante das dificuldades que tem aparecido na sua vida. Porque o apóstolo Pedro vai dizer, 1 Pedro 4,12, amados. Para quem Pedro está falando? Amados, aos amados. Não vos estranheis. Não estranhei, pastor. Tamanha prova que virá sobre vós. Veja o que ele está dizendo, não é se vem, pode vir, talvez, quem sabe. Não, ele está dizendo, ele está afirmando, pastor Alex, não estranhei tamanha prova que vai vir sobre você. Então vai vir as provas, irmão Kleber, você veio aqui me amaldiçoar. Não, irmão, eu vim abrir o seu olho e dizer, irmão, prova virá, prova vai vir. O que você tem que fazer? Como eu falei quando eu estava lendo a palavra, versículo 8 e 9, perseverar. Você não pode desistir diante dos problemas. O apóstolo Paulo escreveu, Efésios 6,13, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. O que é esse dia mau? Verdade, meu Deus. Pastor Alex, para alguns o dia mau é só você chegou em casa e esqueceu de pagar a conta de luz. Quando você chegou, você estava sem luz. Mas esse não é o dia mau. O dia mau, irmão, não é aquele dia que você chegou na empresa e você perdeu o emprego. O dia mau é aquele dia que você está em casa, sentado no sofá, quem sabe lendo a Bíblia, de repente chega aquela notícia que você perde o chão. Seu ente querido já foi. E aí o que você faz? O apóstolo está dizendo, irmãos, o dia mau vai vir. E o que nós temos que nos fazer? Nos revestir. Revestir da autoridade de Deus em jejum e oração. Eu sempre falo isso. Irmãos, a oração é o elo que une você a Deus. A oração é o canal de comunicação entre você e Deus. É através da oração que você consegue intimidade com Deus. Verdade. Irmãos, não é uma oração. Não é você orar só hoje. Não. É constante. Verdade, Deus. É algo que você vai colocar como primordial na sua vida, pastor Alex. É algo que você vai acostumar-se, assim como você acostuma a tomar água, a comer. A oração é algo desse tipo. Você acostuma-se a orar, a passar a ser dependente de Deus, Verdade. a confiar em Deus, a esperar em Deus. Aleluia. Porque Aleluia, Jesus. a nossa geração hoje é uma geração que adora pulos e gritos. Verdade. É uma geração que adora ter o seu ego massageado. Verdade. Mas quando passa pelo vale, aleluia. Eu já vi, irmão Gutenberg, irmã, dizer que quer sair da igreja porque o irmão não cumprimentou ela. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. A vida do crente, ela é uma vida de luta. É uma vida de batalhas, irmãos. Quando você passa a servir a Deus, se alguém falou que você não vai ter luta, que você não vai ter batalha, enganaram você. Você vai ter luta, você vai ter batalha, mas você sabe quem luta ao seu lado, pastor Alex. Verdade. Você sabe que aquele que está ao seu lado é maior do que essa luta para te dar a vitória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Continuando aqui no versículo seguinte. Obrigado, Jesus. Olhe isso. Olhe isto. Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora. Quantos anos? 45 anos. Caleb está esperando pela sua bênção há 45 anos. Irmãos, quantas vezes Deus prometeu uma bênção para você? Deus te prometeu
Você tem uma promessa de Deus. Pode ser em qualquer área da sua vida. Matrimonial, sentimental, profissional. Passa-se 1 ano, 2 anos, você não recebeu a bênção, você já começa a duvidar de Deus. Verdade, Deus. Aleluia. O homem de Deus aqui está dizendo que há 45 anos, quando ele estava no deserto, ele tinha 40 anos. Aleluia. Agora, ele tem 85 anos de idade. Como está no versículo 10, Gutenberg. Meu Deus. E ele está lembrando da bênção dele. Você jamais pode esquecer da bênção que o Senhor te prometeu, daquela promessa que o Senhor te fez. Não esqueça da bênção que o Senhor te prometeu. Ele Aleluia. te prometeu o quê? Por quê, irmãos? Muitas vezes Deus te promete e ela está demorando a vir, porque Ele está te tratando. Ele não quer que aquela bênção que Ele te prometeu se torne maldição. Quantas vezes, pastor Alex, você já viu o irmão comprar o carro e sumir da igreja? Verdade. Em vez, irmão Gutenberg, dele ir para a escola dominical, ele vai para a praia. É isso que acontece, irmãos. Por isso que no início dessa palavra eu disse, hoje o Senhor não falou comigo uma palavra de pulo e grito. Não, mas Ele falou. Alguém que vai ouvir essa palavra hoje precisa só passar a mão na cabeça dele e dizer, filho, tá tudo bem. Hoje você não precisa gritar. Porque tem doença, pastor Alex, que você cura com anador, com Novalgina. Mas tem doença que você precisa fazer uma quimioterapia. Você precisa fazer uma fisioterapia. Ela é um pouco mais forte, ela precisa de taxa preta. E o meu povo hoje não precisa gritar. Quando o seu filho está doente, Gutenberg, você leva ele para um parque de diversão ou você leva ele para o médico? E tem muita gente doente que precisa ouvir a palavra de Deus. Verdade. Como ela é. Quem me acompanha ali no canal Papo Cristão, tem sempre postado o vídeo ali, já deve ter ouvido eu falar. A palavra pregada como ela é. Sempre eu começo assim, irmão Gutenberg. A palavra pregada como ela é. Quando João Batista estava pregando ali nas margens do Jordão, a palavra do Senhor, pastor Alex, era: arrependei-vos. Não tinha negociação. Ele não negociava, o irmão está chateado, ele está indo embora. Era arrependei-vos. É. Depois de João Batista veio Jesus. A palavra era arrependei-vos. É verdade. Verdade, Deus. Simples. Não tinha, irmãos, o irmão ficou chateado, eu vou pregar aqui algo que ele queira. Não, a palavra era arrependei-vos. Depois de Jesus veio os apóstolos, e a palavra continuava sendo arrependei-vos. Verdade. Veio o apóstolo Paulo e a palavra continuou, arrependei-vos. E por que hoje nós vamos mudar a palavra? Não, a palavra é arrependei-vos, irmãos. Meu Deus, aleluia. Confesse os seus pecados a Deus. Verdade. Torne-se dependente de Deus. Torne-se alguém que você dependa de Deus. Assim como Moisés dependeu. Você lembra naquela passagem onde ele disse: Senhor, o Senhor disse a Moisés: Moisés, o povo tem pecado, eu não vou com vocês, vou enviar um anjo. Moisés disse: não, Senhor, se a tua presença não for, não me faças ir. Verdade. Irmãos, você tem que se tornar dependente de Deus. Quando você sai de casa de manhã cedo, peça a Deus que te acompanhe. Peça a Deus que vá com você. É. Por quê? Persevere em seguir a Deus. Por maior que seja a dificuldade na sua vida, persevere em seguir a Deus. Romanos 12:12 diz: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Que a Aleluia. vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Persevere, irmão, na oração. Persevere em seguir a Deus. Tiago 1:2 vai dizer: feliz o homem que persevera na provação. Depois da aprovação receberá a coroa da vida de Deus. Prometeu aos que amam. Glória. É depois da aprovação, amados. É depois. Nós lemos a história de Davi. E você olha e você acha que Davi não foi provado. Mas a palavra do Senhor diz, irmão Gutenberg, que Davi
Ele se juntou a todo tipo de homem em aperto que não prestava e se escondeu na caverna de Adulão. Você acha que não era uma provação terrível? Quem estava atrás de Davi não era ninguém mais do que o rei que queria matá-lo. Irmãos, você não estava com a conta de água ou de luz atrasada para você querer sair da presença de Deus, porque você não conseguiu comprar o leite. Eu sei, é grave. Mas, irmãos, olhem a provação que esses homens na fé passaram e não desistiram. O que eles fizeram? Perseveraram em seguir a Deus. Você segue a Deus ou você segue as bênçãos de Deus? Se nós pegarmos a história da Bíblia, um dos maiores milagres até então, Lázaro morreu, Jesus ressuscitou. Lázaro continua vivo ou ele morreu de novo? Irmãos, temos que seguir não as bênçãos, temos que seguir o dono das bênçãos, a Jesus Cristo. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa, o que importa é Jesus Cristo. Siga Jesus Cristo. Quantos homens na Bíblia Sagrada largaram tudo para seguir a Deus, para seguir a Jesus Cristo? E o que nós hoje temos largado? Alguém que sofreu tanta humilhação quanto Paulo. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi mordido por uma víbora, Paulo chegou em Roma preso, algemado, o pescoço corria risco de cair do corpo. Aí Paulo vem, escreve Filipenses e diz: tudo o que me aconteceu foi para aperfeiçoamento do Evangelho. Aleluia. E o que tem acontecido com nós hoje é para quê? Glória a Deus. Para aperfeiçoamento do Evangelho. Para que quem veja o seu testemunho saiba que só o Senhor é Deus, que a vitória que você alcançou na sua vida, ela veio de Deus, porque em Deus, quantas vezes, irmãos, nós temos vitória e nem sabemos como essa vitória aconteceu. Foi Deus. Aconteceu, o irmão Alex estava falando aqui, quase foi atropelado, não sabe como salvou-se, mas a mãe dele estava orando. Muitas vezes a gente não sabe, mas quanto vale a oração de um justo? Quanto vale a oração de um justo por nós? Por isso que eu sempre falo, irmãos, a oração é o elo que une você a Deus. Você não pode esquecer dessa frase. E perseverar sempre. Olha o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente, veja bem isso para você, e na contramão desse versículo, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, olha a advertência que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Timóteo, nos últimos dias, muitos abandonarão a fé. Irmãos, você não pode abandonar a fé por causa de qualquer coisa. Porque aconteceu um desentendimento, porque aconteceu de alguém não te cumprimentar, porque as contas esse mês não bateu. Irmãos, não é possível que homens e mulheres conhecedores da palavra de Deus, sabendo todos os 66 livros da Bíblia, que está na igreja orando, adorando, que está na igreja sempre tendo culto de doutrina, culto de adoração, escola bíblica dominical, saia da igreja sem motivo aparente. E é o que mais nós vemos hoje, irmão Gutenberg. Pessoas desviadas dentro da igreja. E aí quer a promessa de Deus. Mas aí vem a palavra do Senhor e diz: perseverai-me. Aleluia. Você não pode deixar de perseverar na tribulação. Glória. Por maior que seja a tribulação na sua vida, você que está me vendo aí, ó, na sua vida emocional, no seu matrimônio, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, não importa qual seja a tribulação, Deus vai te dar a vitória. Mas você tem que perseverar em seguir a Deus. Aleluia. Glória. Se você não perseverar em seguir a Deus, você não vai receber a sua coroa. Glória a Deus. No versículo seguinte aqui, versículo 11.
e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então era, tal é agora a minha força para a guerra, para entrar e para sair. Glória a Deus. Qual é a tua força quando Deus te prometeu? Quando Deus te fez aquela promessa, qual era a sua força? Meu Deus. Qual era a sua força quando Deus te prometeu? Qual é a tua força agora? Por que que você não recebeu? Eu quero fazer uma analogia aqui. Quando Deus te fez uma promessa, você estava forte, vigoroso. Você estava orando, buscando a Deus ali. Deus, Você Deus, estava debatendo ferozmente. Se Satanás aparecesse na sua frente, você pegava ele na camisa e jogava na parede. Como está você hoje? Glória a Deus. Aleluia. Como você está hoje? Meu Deus. Você que é pai, você que é mãe. Se o seu filho chegar para você hoje e dizer que está fraco, cansado, com dor de cabeça, dor de garganta, doente, você vai fazer o quê? Você vai levar no médico? Você vai levar no Hopi Hari? O que você faz? Como está a sua força hoje? Olha o que Caleb está dizendo nesse versículo. Senhor, tal era a minha força antes, tal é ela agora. Me dá a minha bênção que eu estou pronto. Aleluia. Aleluia. Irmãos, você serve a Deus. Experimente dizer para Deus que você está forte. Eu quero a minha bênção. Se você leu esse texto comigo e você prestou atenção, aqui, quando Caleb está fazendo essa cobrança a Josué, dizendo, eu quero a promessa que o Senhor fez a Moisés andando Israel ainda no deserto. Eu tinha 40 anos. 45 anos agora. Não é nenhum varão de 40 anos forte, não. É um senhor de 85 anos. Que está dizendo para Josué, eu quero, tal era a minha força, tal é agora. Experimente, irmão, dizer para Deus que você está forte. Você tem um chamado para ser um pastor de uma igreja, para apacentar as suas ovelhas. Aí Deus vai pegar uma igreja com 80, 90 membros, irmão Alex, e vai entregar na mão do cidadão que está dizendo, Senhor, eu estou para morrer, eu não aguento, eu não tenho coragem. Deus não vai colocar na sua mão. Verdade. Para que Deus coloque na sua mão, você precisa estar apto para a obra. Aleluia. Irmãos, como eu sempre digo, a palavra pregada como ela é. Aleluia. Você vai lá, arruma uma confusão na igreja, divide a igreja. Daqui a pouco tem irmão solto para todo lado. Por quê? Você não perseverou em seguir a Deus. O início dessa palavra eu falei, preste atenção nesse versículo 8 e 9. Perseverar em seguir a Deus. Aleluia. Perseverar em seguir a Deus, porque tem área da nossa vida que você precisa ser tratado. Irmãos, você tem uma função na sua empresa e você quer uma promoção, mas você se preparou para essa promoção? Verdade. Você tem uma promessa de Deus que você vai ter um cargo diferente, que você vai estar como cabeça. Mas eu te pergunto, você se preparou para essa bênção chegar na sua vida? Você se preparou para quando essa oportunidade chegar, você poder receber essa promoção de Deus? Aleluia. Você perseverou em seguir a Deus? Você teve o cuidado de se preparar para quando a bênção chegar, você receber? Glória a Deus. Deus, aleluia. Por isso, irmãos, a importância de você estar à disposição do Senhor, de você não esquecer da promessa que Deus te fez, assim como Caleb não esqueceu, você também não esqueça da sua promessa, porque se ela está demorando, saiba você que Deus está apenas te tratando, mas a sua bênção vai chegar. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, adoraria ficar aqui até meia-noite, pastor Alex. Aleluia. Mas o tempo não nos espera. Verdade. Irmãos, que Deus vos abençoe. Irmão Gutenberg, é sempre um obrigado, prazer irmão. estar aqui. Prazer é nosso. Tá bom? Espero nossos lives aí. Pode ser demais, Alex. Vai falar. Irmãos, fiquem na paz. Amém.
pode despedir você. É? Despede nossos irmãos. Glória a aí Deus. da live, depois aqui nós vamos continuar ainda. É. Que Deus abençoe os irmãos grandemente. Em nome de Jesus. Posso só falar uma coisinha rápida? Fica à vontade, amigo. Eu não conheço o irmão Kleber. E se alguém acompanhou desde o começo da live, as mensagens bateram. E só para completar, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43. Perseveravam na sã doutrina, Aleluia. da comunhão e no partir do pão e nas orações. Aleluia. Versículo 43. E haviam temor e muitos sinais e maravilhas no meio do povo de Deus pelos apóstolos. Aleluia. E para finalizar, ele falou dos irmãos. Se eu fosse terminar a mensagem no capítulo 8 de Lucas, quem entrou com Jesus no quarto da menina? Pedro, Tiago e João. Porque até Jesus sabia selecionar suas amizades. Glória a Deus. E queremos que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e que receba esta palavra profética. Perseverança. Perseverai no caminho de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Agradeço aqui nosso pastor Alex. Cleber, Deus abençoe a sua vida, meu irmão.